É um fato que ser atleta não é sinônimo de saúde, muitas vezes porque o corpo físico e a saúde mental acabam sendo corrompidas por essa questão da busca pela performance e pelo resultado. O grande problema é quando esse tipo de comportamento se estende às pessoas que não são atletas e que são esportistas ou praticantes regulares de exercício físico. Então eu trago hoje no podcast Elas Mais um modelo de esportista que não necessariamente é sinal de saúde. É a chamada Síndrome da Mulher Atleta. Fica aqui para você entender um pouco mais sobre o que isso significa e como isso pode comprometer a sua saúde. Síndrome ou tríade da mulher atleta é um nome dado a um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da privação energética que acontecia na mulher praticante de exercício físico. Hoje em dia, sabe-se que isso não é somente uma tríade e, inclusive, mudou o nome. O que antes era a tríade da mulher atleta, hoje chama-se Síndrome da Deficiência Relativa de Energia relacionada ao esporte. É mais frequente em mulheres, mas pode acontecer também em homens. Aqui no Elas Mais a gente vai falar mais sobre como acontece em mulheres. Basicamente, o que é muito comum? A tríade, ela contempla 3 pilares, basicamente, que é a baixa disponibilidade energética. O que quer dizer? É um gasto energético maior do que a ingesta, gerando um déficit calórico crônico que compromete o funcionamento dos eixos metabólicos e hormonais. Isso pode ser intencional, por exemplo, com o objetivo de emagrecer, ou pode ser não intencional, quando há um desequilíbrio entre o volume de exercício físico e a ingesta de calorias. Dependendo da modalidade, sobretudo com destaque para modalidades de endurance, cujo exercício é prolongado e de intensidade alta, ou daquelas modalidades que enfatizam peso e magreza, por exemplo, modalidades que disputam por peso ou que usam roupas muito justas, então que há necessidade de mostrar realmente um físico mais magro ou mais enxuto, tem um maior risco de ter essa baixa disponibilidade energética, um volume muito alto de treino não compensado pela ingesta calórica. Além disso, existe uma forte associação com os transtornos alimentares em decorrência disso. Então, muitas vezes, a menina é uma adolescente que está ali vivendo as mudanças do corpo, a deposição de gordura corporal típica dos novos hormônios e às vezes está desconfortável com isso ou é exigida por parte do clube ou do time que tenha um certo tipo de corpo e ela acaba fazendo ou sofrendo essa privação energética. E também as mulheres que já em vida reprodutiva, intencionalmente ou não, acabam provocando esse déficit calórico muito grande a partir de dietas muito restritivas associadas a um alto volume de treino. Então a consequência disso é baixa disponibilidade energética. E como eu falo, cai a chave. Não tem jeito. O corpo ele para de funcionar ou ele não funciona na sua melhor performance. E uma das consequências disso é justamente desligar o eixo sexual. Então, qual é uma consequência em médio prazo dessa baixa disponibilidade energética? A redução da camada de gordura, a grande produção de mediadores inflamatórios atuam lá no cérebro, desligando o eixo que produziriam os hormônios sexuais na mulher para que ela ovulasse. Então, essa mulher passa a ter ciclos não ovulatórios e passa a não menstruar todos os meses. Então, começa a falhar até que para completamente. Ou seja, essa mulher tem ali a sua segunda característica dessa tríade inicial, baixa disponibilidade energética, levando a um médio prazo ao comprometimento da função sexual a partir de ciclos anovulatórios.
E aí, com isso, se a mulher não ovula, significa que o ovário dela não está produzindo a quantidade suficiente de estrogênio. E o estrogênio é um hormônio fundamental para o anabolismo ósseo. Então, a terceira consequência desse déficit hormonal, consequente à baixa disponibilidade energética, é o risco aumentado de fraturas. Então, é quando a mulher começa a ter lesões. Lesões muitas vezes não explicadas, porque é o mesmo volume de treino, que é alto, diga-se de passagem, mas agora ela começa a machucar. Pode ser fratura por estresse, como pode ser fratura verdadeira ou um tempo maior de recuperação de alguma lesão musculoesquelética. Então, esses três fatores, eles compunham a antiga síndrome ou tríade da mulher atleta, que é o quê? Uma baixa disponibilidade energética, levando a ciclos anovulatórios e irregularidade ou ausência da menstruação e a consequente lesão ou fratura causada pela ausência dos efeitos anabólicos do estrogênio sobre o osso. Hoje em dia, a gente sabe que isso é o centro, mas não é somente o que acontece. A partir dali, nós temos vários outros sinais e sintomas que comprometem a saúde da mulher como um todo. Então, quando a gente pega essa baixa disponibilidade energética, esse alto índice de associação com transtornos alimentares, aqui a gente já tem um outro problema, que é um problema de saúde mental que precisa ser também tratado. Então, para isso, é necessário uma equipe multidisciplinar, ter um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, às vezes uso de medicação, para que isso se encaixe ali na rotina daquela pessoa que está se utilizando de uma medida de saúde, que é o esporte, mas colhendo frutos não saudáveis por causa desse desequilíbrio. Então, aumentar o volume de comida às vezes vai ser um problema. O medo de engordar às vezes é outro problema. A distorção da imagem corporal. Então, para isso, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Um nutricionista que saiba o que ele está fazendo, que faça essa adequação energética de acordo com o que a paciente vai seguir também, e que entenda o tempo dela, que para poder atingir esse novo equilíbrio energético e ganhar peso, às vezes precisa de um tempo maior. O cuidado e o suporte psicológico e psiquiátrico também são fundamentais e controlar também o volume de treino. Então, nisso, a gente já tem ali uma equipe que precisa ter experiência. É necessário que a gente tenha essa consciência de que não é algo que a gente vai conseguir rápido. A disponibilidade energética ela pode ser revertida de forma rápida, mas as consequências vão levar semanas ou meses para que elas se restabeleçam. E aí, o que seria esse próximo restabelecimento? Recobrar os ciclos ovulatórios. Então, isso vai acontecer a partir do momento em que a mulher acumula uma quantidade de gordura considerada saudável pelo corpo dela e não há números exatos para que a gente atinja ou que objetive um IMC ou um percentual de gordura exato. E a partir dali, o sangramento voluntário, na verdade, o sangramento ovulatório, para que ele volte a acontecer em intervalos regulares. Então, a partir dali, a gente sabe que aquele eixo foi ativado novamente. E o terceiro pilar, como ele é tratado, é o que demora mais tempo. Então, aquela mulher que ficou 1 ano ou mais sem ter nenhum tipo de sangramento, precisa fazer avaliação de massa óssea. É importante que ela faça um exame chamado densitometria óssea para ver se já houve um prejuízo na densidade do esqueleto dela, porque isso prediz o risco de lesão, prediz o risco de fratura e esse tratamento do osso também precisa ser intensificado, com cálcio, vitamina D e muitas vezes, inclusive, a intervenção hormonal. Então, falamos aqui de algo que 3 pilares se expandem a partir de uma medida considerada saudável, mas cujo
cuja consequência não é saudável no final das contas. É a chamada síndrome da mulher atleta, mais uma vez, pode acontecer em homens e a repercussão é semelhante, mas obedecendo ao padrão hormonal masculino, e o imperativo, o fundamental é que a pessoa ou a equipe que vai conduzir domine tudo o que está acontecendo nos momentos corretos para que as intervenções sejam realmente efetivas. Então esse é um modelo de saúde não saudável e que eu quis trazer aqui porque está sendo muito comum em meninas e em mulheres e cada vez mais jovens. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!